Em 1918, uma jovem evangelista chamada Aimee Semple McPherson fez sua primeira viagem transcontinental, atravessando o continente em seu carro, que portava duas frases. A primeira, Carro do Evangelho, e a segunda, Jesus voltará, prepare-se. De 1918 a 1923, ela realizou 38 campanhas evangelísticas. O ministério de Aimee tornou-se internacional. Enquanto pregava sobre a visão de Ezequiel, capítulo 1, versículos 1 a 8, Aimee foi inspirada a denominar o seu ministério de quadrangular. Nesta mesma década de 20, fundou a Igreja do Evangelho Quadrangular em 1º de janeiro de 1923, na Califórnia, em Los Angeles. A sede internacional foi inaugurada, denominada Angelo's Temple. Aimee também inaugurou a escola bíblica que veio a ser o farol da Quadrangular Internacional e foi a pioneira no uso da mídia, fundando a primeira rádio evangélica chamada de KFSG nos Estados Unidos. A primeira igreja do Evangelho Quadrangular brasileira, carinhosamente conhecida como IEQ, surgiu em São João da Boa Vista. Em 1946, os missionários Harold Edwin Williams, americano, e Jesus Hermínio Vasquez Ramos, peruano, vieram ao Brasil oriundos da Bolívia. Chegaram em São João da Boa Vista e construíram a primeira igreja do Evangelho Quadrangular com muita euforia em 1951. Harold Williams foi o fundador da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil. Um ano após, iniciaram um trabalho forte de evangelização, realizando cultos em tendas circenses. Criaram a Tenda 1, que foi estendida no bairro Cambuci, na cidade de São Paulo, em 15 de novembro de 1951. Viajaram com esta tenda de número 1 por todo o estado de São Paulo, levando o lema da IEQ: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O movimento cresceu e outras tendas foram confeccionadas, e na década de 60, o missionário George Russell levou a mensagem quadrangular para outros países. Os anos 70 e 80 foram marcados pelo evangelismo dinâmico. Com mais de 60 anos de história, a Quadrangular possui mais de 13.000 templos ativos em todas as capitais. Está presente em 95% dos municípios de todo o território nacional e possui mais de 44.000 pastores titulares. Em todo o Brasil, os templos grandes recebem multidões e são ministradas palavras transformadoras. Os recursos financeiros e investimentos da IEQ dão início por meio dos dízimos e ofertas dos membros e pastores. Cada templo segue as normas e leis da construção civil com muita segurança. Para alcançar vidas perdidas a qualquer custo, os missionários vão por 21 países
até mesmo os de etnias árabes e asiáticas. Realizam um trabalho sério por meio da palavra de Deus, atendendo necessidades físicas e espirituais de cada ser humano. A Igreja do Evangelho Quadrangular Brasileira possui o ITQ, Instituto Teológico Quadrangular, que é um centro educacional de referência nacional para a formação de líderes cristãos. Possui também o CTMQ, Centro de Treinamento Missionário Quadrangular, que capacita seus missionários em tempo integral e prepara o aluno para o seu verdadeiro chamado. Os projetos sociais incluem Projeto Margarida, uma ação da Coordenadoria Nacional de Mulheres ao combate de doenças, como o câncer de mama e o infarto, e utiliza ônibus equipado para este atendimento em todo o Brasil. O projeto SOS realiza doações de alimentos, roupas, brinquedos, produtos de higiene pessoal e bíblias que são entregues para a população no interior brasileiro. O projeto Lucas presta serviço de orientação jurídica, odontológica, enfermagem, estética, recreação e cultura. Também utilizam ônibus equipados. O projeto Ribeirinhos apoia a população que vive às margens dos rios amazônicos. Missões com Crianças é o projeto para tornar Jesus conhecido entre elas, desde pequenininhas. Povos Indígenas é o projeto onde a SGM envia missionários às comunidades com o propósito de aprender a língua, cultura e costumes e desenvolver um trabalho de evangelização. A região Nordeste e alguns estados do Norte estão entre o percentual com o menor número de cristãos. Para reverter este quadro, a SGM desenvolveu o projeto ETU Nordeste, para alcançá-los para o Senhor Jesus. Tudo isso somente acontece devido ao amor que os pastores e membros possuem ao entregar seus dízimos e ofertas alçadas. Todo o valor é aplicado com seriedade no reino, em ações sociais no Brasil afora, e assim é cumprido o ID, devolvendo a parte que pertence a Deus. A Igreja do Evangelho Quadrangular também expande com o trabalho em células. Esse é o principal meio de inserir na comunidade os cultos nos lares, onde um anfitrião em seu lar convida seus vizinhos e familiares para ouvir a palavra de Deus, falando com clareza sobre o amor de Cristo. Durante o ano, ocorrem eventos, congressos, seminários, convenções estaduais e nacionais. Todos são realizados pela Igreja do Evangelho Quadrangular a fim de treinar seus pastores e líderes para estarem sempre alinhados num só propósito em Cristo. Assim, todos estarão sempre preparados para cuidar do seu rebanho. Parabéns, Igreja do Evangelho Quadrangular, por mais este aniversário. E vocês que fazem parte desta história, deste ministério, recebam o nosso abraço.